Paz e graça, irmãos e irmãs. Convido você a abrir o texto sagrado, o Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Deuteronômio 28, a leitura do verso 1, seguindo até o verso de número 10. Deuteronômio 28, do verso 1 até o verso de número 10. Você encontrou? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus adversários que porventura se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, na tua despensa, em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, ou seja, Deus fará com que você também faça parte do seu povo escolhido em toda a face da terra, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E até o 10, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Até aí. O título da reflexão que quero fazer com você, igreja: a diferença entre servo e evangélico. A diferença entre servo e evangélico. Na próxima quarta-feira, no dia 31 de julho deste ano, permitindo Deus, a nossa denominação completará 121 anos de história neste país. E alguns dias depois, no dia 12 de agosto, 165 anos de igreja presbiteriana no Brasil. Essas duas datas demarcam muita coisa do nosso país. E começando pela segunda marca, ou a segunda data, a do 12 de agosto, é interessante porque parece-nos que hoje, nesse conceito de ser evangélico, a gente tende como que, sem pensar ou mesmo sem conhecê-lo, o sociólogo da moda, Zygmunt Bauman, que tem descrito por vários livros e palestras que nós temos tido contato, tem descrito no tempo contemporâneo como uma sociedade líquida. Há um livro dele que eu recomendo bastante e é muito interessante, ainda que escrito lá no português de Portugal, O Amor Líquido. E quando Bauman fala das relações líquidas, óbvio, imagina no seu relógio, que hoje quase nem se usa mais, mas aqueles que ainda usam, e aqueles clássicos, Oriente, por exemplo, que eu tenho o do meu sogro, falecido sogro lá, que tem mais de 70 anos o relógio, porque ele já herdara também de antepassados e guardo comigo com lembrança. E imagina ali, não precisa nem ser um pingo d'água, mas quase que um vapor já faz com que ali reflita, ou pelo menos aparece ali o reflexo dentro do relógio. Então, não coloque perto da água, porque ele tem um trincado ali bem leve, mas o suficiente para ficar próximo de água, ele já sente ali o vapor interno, ou seja, que vai para lá e começa a parecer que está molhado dentro do relógio. Então, a água simboliza o quê? O poder de chegar e entrar nas mínimas fissuras que existem, vamos pensar em sociedade, na sociedade. Então, a liquidez significa que não há nada mais sólido. E quando nós pensamos na expressão servo e na expressão evangélico, o tempo do nosso tempo tem dito que é necessário para a gente, inclusive, renovar
e gostei da expressão porque é um desafio, que há pouco a presbítera Lília disse que nós somos, ou pelo menos eu tenho 52, então estou dentro desta geração que está sobre os ombros a responsabilidade de fazer a transição. Mas ocorre que o desafio para nós nessa reflexão é fazer a transição sem perder a identidade. E quando nós pensamos na expressão sociedade líquida, que o que fez ontem ou mesmo anteontem, hoje já não tem valor, começamos a ter problemas com instituições que nos são preciosas, importantes, necessárias, e que nós, geração que carrega a transição para a próxima etapa, precisamos ter clara essa dimensão. Por exemplo, se você apenas fizer um teste de sangue ou exame de sangue, você não saberá se a mãe que você chama de mãe é efetivamente a sua mãe. Viu? Aliás, alguém aqui já fez um exame de DNA para saber se a sua mãe é a sua mãe? Repara. E se você foi trocado na maternidade? No meu caso, essa chance não existe. Sabe por quê? Eu nasci com parteira na beira do córrego e quando eu nasci, já entregou para minha mãe, ela segurou e ficou ali. E olha que interessante, se viesse a fazer o exame de DNA da minha mãe para saber se de fato eu sou o filho dela, e se por acaso o exame desse resultado negativo, ou seja, você biologicamente não é filho da dona Isaídes, que de manhã vocês viram aqui a fotografia, eu diria, pouco importa. Porque a minha mãe é uma instituição na minha vida. E mesmo depois que ela morrer, é impossível apagar a influência que recebi durante toda a minha vida daquela mulher que eu chamo de mãe. Percebe que não tem a ver com o sangue, com o DNA? Tem a ver com a história que é escrita. E tem a ver com sentimento de gratidão. O que ela representa na minha vida. João Calvino, o reformador, dizia que quem não tem a igreja como mãe, jamais conseguirá ter a Deus como pai. E quando nós falamos igreja, irmãos e irmãs, quero pegar carona com o tema para falar também da denominação. Porque o tempo do nosso tempo tem dito que a denominação não é importante. E aí entra a ideia de instituição que está como que agora de forma líquida, escorrendo na sociedade e, portanto, igreja ou denominação pode ser qualquer uma. Alguns exemplos para você acompanhar a nossa reflexão. Imagina se cada fim de semana você escolhesse uma mulher que você tem apreço para ser a sua mãe. Este final de semana eu vou almoçar na casa da Sueli Courel. E quero ter ali alguns instantes de uma relação de mãe e filho. E talvez ela, de forma generosa, me acolha lá. Mas não será suficiente porque eu não escrevi com ela uma história de mãe e filho. E também para ela, do mesmo modo, não será suficiente porque ela não escreveu uma história de mãe e filho. Nos casamentos, também o conceito de Bauman tem feito muito sentido porque as pessoas do nosso tempo que desdenham da instituição casamento. Imagina se cada fim de semana você estivesse com uma mulher ou com um homem. Você não escreveria uma história afetiva? Vamos para o mundo do futebol? Imagine você que gosta e acompanha futebol. Então, futebol é o conceito. Eu gosto de futebol. Mas você que acompanha e gosta de futebol tem um time. Esse time é a instituição. Com esse time, essa instituição, você, ao longo dos anos, adquiriu o quê? Uma relação afetiva. Tanto que mesmo quando perde,
e no caso agora o Corinthians, que bom, né? Até porque não sou corintiano e vocês sabem. Depois de tantas derrotas, você continua gostando do seu time. Irmãos e irmãs, por que quando chega na igreja, na denominação, parece que o nosso tempo tem dito, não é importante, cada fim de semana escolha uma para você ir. E quando nós escolhemos a cada fim de semana uma igreja para ir, uma igreja evangélica, nós estamos dizendo que não queremos ter um relacionamento afetivo, não queremos ser parte de uma comunidade, ou como mesmo nós pensamos, quando uma igreja começa a te trazer problemas, entre aspas, então você diz, olha, chegou a hora de sair, porque afinal de contas, essa igreja está tendo alguns problemas que eu não quero ser parte. Então você percebe que é importante a denominação. Porque com a denominação você escreve uma história afetiva. E me perdoe aqui um pouco das minhas convicções pessoais. Eu não conseguiria deixar de ser presbiteriano independente. E respeito você, até porque é meu testemunho pessoal. E respeito você, até porque alguns aqui da nossa igreja tiveram experiências assim, de passarem por outras denominações. Por isso não é um testemunho sobre você, é um testemunho sobre mim. Como eu fui gerado no seio desta denominação. Como eu aprendi a ser gente nesta denominação. Como eu aprendi a falar nesta denominação. Como eu aprendi o conceito do que é ser sociedade, país, nação, ética, moral, respeito, dignidade, família, casamento, pai, filho, trabalho, responsabilidade nesta denominação. Como eu adquiri dignidade material nesta denominação. Como Deus me honrou abrindo um canal prático, objetivo, material, para que eu pudesse fazer valer a minha vocação pastoral usando esta denominação. Mais de 3.000 mensagens pregadas, dezenas de casamentos, centenas de batismos, por volta de 110 igrejas locais em diversos estados brasileiros que tive a honra de ministrar a palavra. Imagine se eu pensasse com a geração do nosso tempo, a denominação não é importante, se por alguma razão tiver motivo, eu mudo de igreja. Como depois de 52 anos de história afetiva vivida com tanta intensidade? Não é possível mudar de mãe, não é possível mudar de igreja, e esse é um testemunho pessoal. Por isso, irmãos e irmãs, para falarmos do tema da diferença entre servo e evangélico, a diferença que quero dizer não significa melhor ou pior, é só diferente. Então, para você que veio de outra denominação, e que quem sabe até vá para outra daqui a um tempo, não sei, também respeito a sua liberdade, eu convido você a pensar sobre a diferença que há entre servo e evangélico. A ideia de ser evangélico, essa ideia moderna, contemporânea, líquida, de que apenas se identifica com um povo que não é católico romano, mas é evangélico. E há muito tempo eu tenho uma certa birra para dizer que sou evangélico. Sou obrigado a dizer que sou evangélico porque é o que o nosso país conhece nessa diferença entre católicos romanos e evangélicos. Então digo, testemunhando, é com muito receio que, sim, me identifico como evangélico.
Mas para aqueles e aquelas que têm por algum tempo ali ouvidos para mim, eu me sigo a insistir e explicar o que é ser evangélico. E para fazê-lo, digo com alegria e gratidão a Deus, porque sou presbiteriano independente. Por ser presbiteriano independente, a gente aprende a valorizar a história desta denominação. Por que presbiteriano? Presbiteriano porque a igreja não é do pastor. Presbiteriano por quê? Porque valoriza a instituição. Os 70 mais, os 80 mais, os 90 mais, e aqui não tem ninguém centenário, se tivesse eu diria os 100 mais, quando Deus os chamar e não tiver propósito para chamar a igreja, você vai, eu vou e a igreja continua. Por isso são 121 anos de Brasil e 165 anos de Brasil. Quando nós valorizamos a nossa identidade presbiteriana, nós estamos dizendo o seguinte: nós temos plena consciência de que nós vamos passar, mas a tradição presbiteriana vai continuar. Quando a sua mãe for, ela vai continuar sendo a sua mãe. Quando seu pai for, ele vai continuar sendo seu pai. Portanto, a primeira diferença entre servo e evangélico é que servo sabe a que e por que a quem serve e por que serve. Porque quando você sabe a quem você serve e por que você serve, você, ouça, igreja, não abre mão do seu sentimento de pertencimento daquele a quem você serve. Por isso, irmãos e irmãs, num primeiro momento, a diferença entre servo e evangélico se faz pela obediência. Volte seus olhos para mim, para o texto. Deuteronômio 28. No verso 1. O texto, traduzido para o português, começa usando uma partícula C para colocar condição ou possibilidade. Porque isso, irmãos e irmãs, a partícula C que inicia essa frase, traduzida para o português, indica que há uma condição, mas ao mesmo tempo uma porta aberta para as possibilidades. Então ele começa a dizer: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aqui não é a palavra de coaching, não. Aqui é a palavra de Deus. E para dizer o seguinte: foi nesta denominação, na minha tenra idade, nos primeiros passos dados na escola dominical lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Cacilândia, de onde com muita honra sou filho da cidade e da igreja, esta mesma denominação. Naqueles corredores, com aquelas tias da igreja, com aqueles presbíteros, com aqueles diáconos, com aqueles pastores, com aquela comunidade, com aqueles meus amigos que até hoje os tenho, ou seja, a minha história afetiva foi construída naquele lugar. E foi naquele lugar que aprendi essa palavra do Senhor. E depois de 52 anos posso olhar para trás e, como num tom testemunhal, dizer: é verdade, irmãos e irmãs, o que disse, tudo o que disse aqui o Senhor na minha vida tem se cumprido. É verdade, valeu muito a pena atender atentamente ao propósito do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, a obediência é o primeiro conceito, a primeira chave que abre essa diferença entre ser evangélico e ser servo. Portanto, irmãos e irmãs, ouçam, eu sigo a Deus, obedeço a Deus porque sei quem é o Senhor para mim.
e obedeço a minha igreja, amo a minha igreja, amo a minha denominação, porque eu sei o que ela representa na minha vida. Então é uma relação de obediência, é uma relação de compromisso, é uma relação afetiva que foi construída por 5 décadas. Por isso, mais do que evangélico, eu sou servo. Amém? Servo do Senhor e servo com alegria e honra da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É a minha mãe. É onde eu fui gerado. Se sou alguma coisa, eu sou pela graça de Deus e pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Com todo respeito aos meus primos da minha família de sangue, da Assembleia de Deus, eu não seria assembleiano. Como a senhora dona Sueli Courel não poderia ser a minha mãe. Ainda que eu insistisse e a visitasse e jantasse com a senhora tantas vezes. Percebe? Com todo respeito e afetividade que tenho pelos primos batistas, tenho família também batista, os metodistas, os anglicanos, e hoje os nomes ficaram mais fluidos, com todo respeito a todas as denominações evangélicas e católica também do nosso tempo. Mas o que eu sou, eu devo a Deus e à minha igreja. Por isso espero morrer presbiteriano independente, porque ela é minha mãe. Amém? Há um segundo conceito, que é a providência de Deus. A providência de Deus. Veja no verso 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Um segundo momento, o segundo conceito que faz a diferença ficar clara entre ser servo e ser evangélico é o compromisso de ser grato a Deus e a IPI do Brasil pela provisão do Senhor. Agora, lidando como professor de história nas redes públicas, e interessante porque a gente começa a fazer comparações, começa a pensar a carreira. Eliezer, tem alguns professores aqui. E outro dia alguém me perguntou, mas se você não fosse pastor, ou se Deus te permitisse voltar ao tempo 30 anos antes, ao invés de ir para Londrina fazer lá em 1995 teologia, se você pudesse voltar ao tempo e fazer história, ou pedagogia, ou ciências, você faria? Por tudo isso que eu disse para você, igreja, e continuo insistindo, eu voltaria no tempo e diria, continuaria escolhendo fazer teologia. Pela honra que Deus me deu de pastorear o rebanho de Cristo. Porque não se trata de ganhar dinheiro. Não se trata de escrever uma carreira. Mas se trata de duas coisas: servir a Deus e servir a igreja que me formou. Deus usou esta igreja presbiteriana independente do Brasil para mover a sua provisão sobre a minha vida. Louvado seja o Senhor e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que me sustentou materialmente por 52 anos. A mim e a minha família.
provisão do Senhor. Assim como mãe, assim como pai. Você começa a perceber a diferença entre ser servo e ser evangélico? Eu não tenho duas mães, eu só tenho a minha mãe. Eu não tenho duas denominações, eu só tenho a minha igreja. Por isso eu sou servo dela. E terceira diferença sobre a onipresença do Senhor. Verso 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Aqui a ideia é a ideia de receio. Agora com a rede social, irmãos e irmãs, é praticamente impossível um professor, pastor, passar despercebido. Outro dia estava numa reunião pedagógica na Praia Grande, onde sou professor, e falei algo e de repente, inclusive Paulo, se você estiver ouvindo, né, Paulo é professor de geografia, já me prometeu algumas vezes vir aqui à igreja, ainda não veio, espero que até dezembro ele cumpra a promessa. E ele não me conhecia ainda, de repente eu falei, ele achou interessante a fala, ele jogou meu nome no YouTube e ali apareceu a primeira IPI de Mauá. Você é pastor? Eu disse assim para ele, presbiteriano independente. Percebe? Sim, eu sou pastor, mas eu sou pastor presbiteriano independente. Ah, mas se fosse batista, com a mesma história que eu escrevi, eu diria batista. E se minha mãe fosse a dona Sueli e não a dona Isaides? Tudo que eu disse sobre a dona Isaides, eu diria sobre ela. Percebe? É sobre o pertencimento, Selma. É sobre identidade. Então, presbítera Lilian, eu entendi a sua fala e a tenho também como minha. Sim, é nossa a tarefa da transitoriedade. É nossa tarefa de comunicar para gerações futuras, levar para ela o legado que recebemos. Desde que a gente não perca a nossa identidade de servo. Vou terminar aqui. Porque é mais do que ser evangélico. É ser servo. Você entendeu? Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.